Olá, igreja. Olá a todos. É uma alegria estar novamente aqui com vocês, nessa nova etapa de nossas vidas, tentando aprender e aproveitar com os problemas que sofremos no ano que passou e tendo muita esperança e resiliência para enfrentar esse ano que se inicia. Hoje nós vamos falar sobre sejam alegres, sejam felizes, baseado numa palestra de Hernandes Dias Lopes. Filipenses 4:4 nos fala, através de Paulo, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Vou repetir, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E vou fazer uma pergunta logo de início, pessoal, muito pessoal para cada um de vocês. Você é feliz? Você é alegre? Pode ser até que a gente pense que na maioria das vezes, mas será que dá para ser feliz nos dias de hoje, no mundo que a gente vive, com tantas desigualdades, com tanta injustiça, com tanto sofrimento? A alegria do cristão não é uma opção, é uma ordem de Deus. Alegrai-vos sempre no Senhor. É uma ordem de Deus, é um mandamento de Deus. O Evangelho que nos alcançou ao sermos convertidos, ao sermos salvos, ele é uma boa nova de grande alegria. O reino de Deus que está dentro de nós é alegria no Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo é alegria e a ordem de Deus é alegrai-vos. Portanto, nós temos essa alegria dentro de nós, através do Espírito Santo, através do Senhor. Você pode perguntar para mim, mas quando é que a gente vai se alegrar mesmo? Eu digo sempre, sempre, sempre no Senhor alegrai-vos. Você tem problemas na sua vida ou só eu que tenho? Às vezes tem problema com dinheiro ou só eu que tenho? Alguém muitas vezes fica doente na sua família ou só na minha? Então, além de ser uma ordem, esse mandamento de Deus não depende das circunstâncias em que a gente vive, em que a gente está. Está feliz quando tudo vai bem? Vamos e venhamos, qualquer um consegue. Um grande desafio é a gente estar feliz apesar das circunstâncias serem adversas, apesar dos problemas. Então, a alegria do cristão não é um sentimento, não é uma emoção. A alegria do cristão é uma pessoa chamada Jesus Cristo. Essa é a alegria do cristão. Quem tem Jesus é uma pessoa feliz. Quem não tem Jesus não é uma pessoa feliz. Entretanto, os salvos, todos os salvos que têm Cristo dentro de si, muitas vezes não desfrutam desta alegria. Basta olhar, basta conversar com as pessoas. Muitas vezes a gente vê uma aura de tristeza nas pessoas, de decepção. Então não há dúvidas de que alguém está roubando esta alegria de nós. 1 Samuel 30, nos versículos de 1 a 8 e versículo 18, mostra a história de uma cidade chamada Ziklag, com Z, Ziklag, que é saqueada e queimada pelos amalequitas. Os amalequitas roubam todo mundo. Os homens, as mulheres, os filhos, as filhas, os idosos, e as duas mulheres de Davi também foram levadas cativas. Davi chorou muito, até não ter mais forças para chorar. Mas Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Davi consultou o Senhor e perguntou, perseguirei eu este bando, esses amalequitas? E o Senhor responde, persegue-o, tu alcançarás e vai libertar todos. E Davi salvou a todos. Então, o Deus que nós servimos é um Deus que restitui tudo que a gente perde. Como Jó, né? Jó perdeu tudo que tinha, mas o Senhor o restituiu, porque ele foi fiel ao Senhor. Ele pode trazer de volta a paz para você, a alegria, a harmonia para o seu casamento, pode restituir a sua família, o seu negócio. Mas quem está tirando a nossa alegria? Nós devemos ser alegres no Senhor, mas quem tira a nossa alegria? Vamos citar 4 aspectos. As circunstâncias da vida, as pessoas, a preocupação com o dinheiro e a ansiedade. Começando pelas circunstâncias da vida, que tiram a nossa alegria. Filipenses 1:12 nos fala, quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram
tem antes contribuído para o progresso do Evangelho. Então, essa é a primeira coisa que nos tira a alegria, as circunstâncias da vida. As coisas acontecem na nossa vida querendo nós, ou querendo você ou não, gostando você ou não, planejando você ou não. Muitas coisas acontecem sem a gente estar esperando, não é verdade? Pode ser uma doença, pode ser um acidente grave, pode ser um divórcio não amigável, pode ser um luto traumático, pode ser uma traição, uma perda financeira importante. Tudo isso mexe com a nossa vida, mexe com a nossa mente, mexe com as nossas emoções, levando embora a nossa alegria. Quando Paulo diz que o que aconteceu a ele contribuiu para o progresso do Evangelho, a gente poderia perguntar para Paulo: Paulo, se ele estivesse aqui do nosso lado, que coisas são essas que aconteceram? E ele, resumindo, ele diria: olha, eu fui perseguido em Damasco, fui rejeitado em Jerusalém, fui esquecido em Tarso, fui apedrejado em Listra, fui preso e açoitado em Filipos, fui escorraçado de Tessalônica, fui enxotado de Bereia, fui chamado de tagarela em Atenas, fui chamado de impostor em Corinto, enfrentei feras em Éfeso, fui preso em Jerusalém, fui acusado em Cesareia, sofri um naufrágio enquanto viajava para Roma, fui picado por uma cobra em Malta, cheguei em Roma preso e algemado. Mas ele vai dizer em seguida: quero que vocês saibam que estas coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Então, Paulo não crê em acaso, Paulo não crê em sorte, não crê em azar, porque ele sabe que a mão de Deus dirige o seu destino. E quando ele estava preso em Roma, ao escrever Filipenses, 3 coisas importantes aconteceram. A igreja foi encorajada a pregar. Toda a guarda pretoriana, a guarda de elite do imperador, tomou conhecimento do Evangelho. Se ele estivesse solto, jamais teria oportunidade para fazer isso. Depois de 2 anos, todos os soldados estavam evangelizados da guarda pretoriana, que era a principal guarda. Isso é comprovado em Filipenses 4:22, que diz assim: todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César, ou seja, os guardas de César. Quando você pensa que a sua vida está de ponta cabeça, não se preocupe não. Isso é a mão de Deus que está dirigindo o seu destino. Precisa crer. Preso, Paulo não teve muitas opções a não ser escrever cartas com a intercessão do Espírito Santo. Ele escreveu a carta a Efésios, a Filipenses, a Colossenses e a Filemão. Se Paulo tivesse solto, muito provavelmente a gente não teria essas preciosas cartas na nossa Bíblia. Se você não olhar para as circunstâncias da vida sob a perspectiva de Deus, se você olhar sob a sua perspectiva, você vai perder a alegria. Saiba que nenhum fio de cabelo seu pode ser tocado sem que Deus permita. Você crê nisso? Está na palavra. Deus tem um propósito para cada um de nós. Então, as circunstâncias da vida. Outro aspecto que tira a nossa alegria são as pessoas. Filipenses 2, de 3 a 5, nos fala: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Jesus Cristo, ele era Deus, mas ele se tornou homem, se desfez da glória de Deus para se tornar homem, para poder nos salvar. Nós sofremos muito mais por causa das pessoas, por causa de gente, do que por causa de coisas. Choramos mais por causa de pessoas, porque elas nos decepcionam. E nós também decepcionamos as pessoas, sim. É por isso que é impossível a gente ter uma vida saudável, em qualquer esfera da nossa vida, em qualquer esfera, sem o exercício do perdão, sem exercermos o perdão. O perdão não é fácil, não, mas ele é necessário, ele é vital para a nossa vida. O Senhor chegou a dizer que você, se não perdoar, você pode até orar, mas não vai adiantar nada, não vai chegar até Ele. Se você não perdoar, você não vai trazer a oferta para o Senhor,
Se você não perdoar, você não vai poder adorar a Deus. Se você não perdoar, você não vai ser perdoado. É o que diz a oração que o Senhor nos deixou, o Pai Nosso. Você adoece. Se você não perdoar, você adoece fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Se você não perdoar, você não vai ter paz. Guardar mágoa, guardar raiz de amargura no coração é autodestruição. É achar que você vai prejudicar o outro, mas na verdade você é que vai morrer aos poucos por causa dessa raiz de amargura, por causa dessa mágoa. E se você tiver uma mágoa e você morrer com essa mágoa, você não vai reinar com o Senhor. Guardar mágoa é conviver 24 horas por dia com a pessoa que você menos gostaria de conviver, porque você vai estar lembrando dela o tempo todo. A única maneira de você se livrar disso é perdoar. O perdão é maior do que qualquer ódio, é maior do que qualquer mágoa. O perdão cura, o perdão liberta, restaura. Perdão é lembrar, e muitas vezes a gente lembra mesmo do que aconteceu, dos problemas, sem sentir dor. O perdão é lembrar sem sentir dor. Aí você realmente foi curado dessa mágoa, dessa raiz de amargura. Mateus 18, de 23 a 35, nos fala da parábola do credor incompassivo. Nós já citamos em outros vídeos. Onde havia um servo que devia para o seu senhor 10.000 talentos. Pediu, ajoelhou-se e pediu pelo perdão do seu senhor, o senhor o perdoou. Mas, na esquina, ele encontra um outro conservo que lhe devia 100 denários, e ele não quis perdoar esse conservo. Mas o que significa isso? 10.000 talentos, 100 denários? Então vamos lá. Um talento são 35 quilos de ouro. 10.000 talentos são 350 mil quilos de ouro, ou 350 toneladas de ouro. Todos os impostos da região na época, em um ano, equivaliam a 800 denários. Nós estamos falando de 800 talentos, nós estamos falando de 10.000 talentos. Então, todos os impostos em um ano, 800 talentos, estamos falando de 10.000. 10.000 talentos eram os impostos de toda a região em 13 anos. Um trabalhador, o salário de um trabalhador era de 1 denário por dia. 100 denários era o trabalho de 100 dias, 3 meses e 10 dias. Para um trabalhador, ganhando 1 denário por dia, até atingir 10.000 talentos, ele teria que trabalhar sem parar, ininterruptamente, 150.000 anos. Na parábola, ele, apesar desse servo dizer que pagaria a dívida, jamais conseguiria pagar a dívida para o seu senhor, cumprir essa promessa. Mas por que Jesus falou de valores tão altos, tão elevados? Porque esta é a nossa dívida para com o Senhor, uma dívida impagável. E apesar de ser impagável, o Senhor perdoou e anulou a dívida. Riscou do caderno a dívida. Não vai se lembrar mais dessa dívida. Ele nos perdoou. Uma dívida imensurável, impagável. O que falar então da proporção de 150.000 anos perdoados para 3 meses e 10 dias, 100 dias, que o credor não queria perdoar o seu conservo? 10.000 talentos são 600.000 vezes mais do que 100 denários. Ou seja, o Senhor nos perdoou uma dívida 600.000 vezes maior. Dá para ter noção da dívida que o Senhor nos perdoou? Do que o Senhor fez em nossas vidas? A Bíblia fala que devemos perdoar assim como Deus perdoou em Cristo Jesus. Deus nos perdoou os nossos pecados e deles não mais se lembra. O que eu falei, essa dívida foi anulada. Deus nunca mais vai jogar no seu rosto, na sua face, um pecado que ele já perdoou. Pode até Satanás lembrá-lo desse pecado, mas o Senhor já perdoou, terminou, acabou. Ele nunca mais vai cobrar essa dívida de você. Agora, se você guardar mágoa, as pessoas vão tirar a sua alegria. Então, nós falamos das condições da vida, né? Das circunstâncias da vida, nós falamos das pessoas, e vamos falar agora a preocupação com o dinheiro, que também tira a nossa alegria. Filipenses 3,19 fala, o destino deles é a perdição.
O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Aí eu pergunto, alguma vez você já discutiu com seu cônjuge, marido, esposa, por causa de dinheiro? Acho que não, né? Estou certo? Lógico que não. Todos nós já discutimos. Caso contrário, eu iria até duvidar de você. Discute por ter dinheiro, discute por não ter dinheiro. Discute porque tem muito dinheiro, discute porque tem pouco dinheiro. Discute porque não tem dinheiro nenhum. O dinheiro é a maior causa de discussão nas famílias hoje em dia. Estou errado? O problema é que algumas pessoas só se preocupam com as coisas materiais, com as coisas terrenas. Tem gente que não tem tempo para nada, só se preocupam com as coisas materiais. E o dinheiro não é apenas uma moeda, o dinheiro é importante, o dinheiro é de suma importância, mas você precisa que o dinheiro trabalhe para você e não você trabalhar pelo dinheiro. O dinheiro não é apenas uma moeda, ele é um ídolo também, é mamão, é um Deus. O dinheiro pode ser a causa de todos os males, se você colocar o dinheiro em primeiro lugar na sua vida. Mais de 50% das riquezas do planeta estão nas mãos de pouco mais de 100 empresas particulares. Isso é a globalização. Os ricos ficando mais ricos, os pobres ficando mais pobres. E as empresas querem mais do seu tempo, querem mais do seu dinheiro. E tem a questão do consumismo também. Na década de 50, eu não estava lá, mas a gente sabe que consumimos 5 vezes menos do que consumimos hoje. Nem por isso as pessoas eram menos felizes. Na década de 70, 70% das pessoas dependiam apenas de uma renda familiar, geralmente o homem. Hoje, mais de 70% das famílias dependem de 2 rendas familiares, geralmente o casal, para sobreviver. O luxo de ontem tornou-se necessidade hoje. E cada vez mais, né, a propaganda estimula o consumo. Você precisa ter, você precisa trocar, você precisa ter. A definição de consumismo muito boa é quando você compra o que você não precisa com o dinheiro que você não tem para impressionar as pessoas que você não conhece. Não é isso? Consumismo. Quando você compra o que você não precisa com o dinheiro que você não tem para impressionar as pessoas que você não conhece. Paulo dizia que os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e atormentam a si mesmo com muitos flagelos. Não trouxe nada para o mundo, não vou levar nada do mundo. Portanto, tendo o que comer, o que beber e o que vestir, estejamos contentes, é o que a palavra fala. A piedade com contentamento é grande fonte de lucro. A piedade é a expressão do Senhor em nós. Mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não estou falando que o dinheiro é a raiz de todos os males, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Se você colocar o seu coração no dinheiro, você nunca vai ser feliz, porque vai sempre querer mais, querer mais, querer mais. Disse que o dinheiro gera segurança, felicidade. Pode até ser, em certo aspecto, em certa quantidade, mas isso é um mito, não é uma inverdade. Se fosse verdade, todos os ricos seriam felizes. E há um dado que a maioria dos suicídios ocorre na classe dos ricos, das pessoas mais abastadas. Por quê? Porque são felizes? Só Jesus pode satisfazer o seu coração, só Jesus pode preencher o vazio que há na sua alma. Só Jesus pode dar sentido à sua vida, não é o dinheiro. Coloque o seu coração em Deus e não no dinheiro, então você vai ser feliz. Coloque no dinheiro, você não vai ter felicidade. Outro aspecto que nos tira a alegria, a ansiedade. Filipenses 4, de 6 a 7, nos fala: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Você se acha ansioso? Bom, eu me olhei no espelho hoje, talvez você tenha se olhado no espelho também, eu me achei ansioso sim, um pouco. E você?
Dependendo do grau, todos nós somos ansiosos. A maioria de nós é ansiosa. É o mal do século. Atinge a todos indistintamente, até as crianças. Ainda mais nessa época em que estamos vivendo hoje, da pandemia. Ansiedade no grego significa puxar na direção oposta. Você está indo numa direção, a ansiedade te puxa para outra direção contrária. É estrangular, é sufocar. Esse é o significado de ansiedade. Muitos estão sufocados emocionalmente. Por mais ansioso que você esteja, você não pode acrescentar um côvado na sua vida. O que é um côvado? 45 centímetros. O remorso, a depressão, é em relação ao seu passado. A preocupação, a ansiedade, é em relação ao seu futuro. Se a gente fica muito preocupado com o amanhã, a gente não vive hoje. Fica imerso na preocupação que ainda não aconteceu. A ansiedade ela é inútil, é prejudicial. Não estou falando da questão do estresse, que muitas vezes nos salva de perigo, não. Estou falando da ansiedade, da preocupação que não leva a nada. A ansiedade é você se preocupar com aquilo que ainda não está acontecendo. Talvez aconteça, mas 70% dos assuntos que nos deixam ansiosos nunca vão acontecer. 70%. É sofrer inutilmente e, se acontecer, você vai sofrer 2 vezes, antes e depois que acontecer. A ansiedade também é sinônimo de incredulidade. Nós precisamos buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. É o que a palavra fala. Se ficamos ansiosos é porque duvidamos do Senhor, duvidamos do nosso Deus. O remédio está em Filipenses 4, de 6 a 7, que nós acabamos de ler. A oração no grego é a mesma palavra para adoração a Deus. Então precisamos adorar a Deus. Devemos pedir ou suplicar a Deus e dar graças a Deus, levar todos os nossos problemas a Deus, em oração ou em súplica, e darmos ações de graças. Se tivermos fé suficiente, muitas vezes antes disso acontecer, precisamos agradecer ao Senhor pelo que vai acontecer. Nós adoramos a Deus por quem Deus é, e nós damos graças a Deus pelo que Ele faz. Adoramos pelo que Ele é e damos graças e agradecemos pelo que Ele faz. Qual é o seu Deus? Qual o tamanho do seu Deus? Seu Deus é menor do que os seus problemas ou é maior? Nosso Deus fez o universo. Ele é maior que o universo. Ele é o único que se pode dizer que é infinito. Dizem que o universo tem 42 bilhões de anos-luz, 42 bilhões de anos-luz de diâmetro. Essa é a distância que a luz precisaria percorrer para atingir todo o universo. Ele conhece cada estrela pelo seu nome. Ele batizou cada estrela pelo seu nome. E sabe o que ele está te dizendo agora, nesse momento? Não fique ansioso. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Ao invés da ansiedade, nós precisamos buscar a paz de Deus, que excede todo o entendimento. A gente não tem como imaginar o que é a paz de Deus, estar na paz de Deus. Ela guarda o nosso coração, ela guarda a nossa mente em Cristo Jesus. Você crê nisso? Está na palavra. Ansiedade é um pensamento, um sentimento errado. Se ela quiser entrar, a paz de Deus não vai deixar. Vai proteger a nossa alma, que é a nossa mente, vontade e emoção. Vai proteger o nosso coração, que é a nossa alma, mais a consciência, que é parte do espírito. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Essa é uma ordem de Deus, é um mandamento de Deus que nós precisamos cumprir. Nós precisamos crer, não duvidar. O Senhor está dizendo para nós sermos alegres no Senhor, contentes no Senhor. O Senhor quer que você seja sempre feliz, muito feliz. Não é a felicidade do mundo, não. Essa é passageira, essa é pequena, dura pouco. Mas a felicidade que está em Cristo Jesus. Então vamos buscar essa felicidade que está em Cristo Jesus. Vamos buscar, através do Espírito,
a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, que nos dá tranquilidade, que nos livra da ansiedade, dos problemas da vida, das circunstâncias da vida, que nos livra do dinheiro, se tem ou não tem, mas nos livra dessa preocupação, nos livra da preocupação com as pessoas. Nós estamos aqui para ser felizes em Cristo Jesus. Espero que vocês tenham gostado, que nós tenhamos não só uma semana abençoada por Deus, mas um ano abençoado por Deus para nós e para nossas famílias, para os nossos familiares, os nossos amigos, as pessoas que convivem conosco, que possamos fazer a diferença onde estivermos. Quem não ainda se inscreveu no meu canal, aqui embaixo está inscrever-se. Inscreva-se, você vai ter acesso a todos os vídeos que já existem e também os próximos você vai ser alertado, você vai ser avisado. Amém.